Olá, meus amigos, tudo bem? Continuando o estudo do Evangelho aqui no capítulo 1, Aliança da Ciência e da Religião. Esse é o tema que vamos abordar no estudo de hoje. Ok? Então, inicialmente, a gente já vai marcar aqui, vamos começar aqui nosso estudo, Aliança da Ciência e da Religião. Então, vejam, aqui no item 8, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Vejam só, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Vamos marcar isso aqui? Deixa eu ver se é aqui que a gente marca. Vamos marcar para ficar legal aqui, ó. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, ó. Marcamos para a gente facilitar a nossa memorização, não é? E aí vai dizer o seguinte: uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então, essas duas alavancas da inteligência humana, uma vai revelar as leis do mundo material. Vamos marcar aqui de forma diferente agora, para a gente poder diferenciar. As leis do mundo material, uma das alavancas, não é? E a outra, as do mundo moral. A segunda alavanca, as do mundo moral. São as alavancas da inteligência humana. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Ou seja, se as leis vêm de Deus, elas não podem ser contraditórias. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro, não é? E a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. Ou seja, Deus não iria criar suas leis, né? Onde uma seria contrária à outra, porque aí estaria um equívoco, né? Algo contraditório e certamente vindo de Deus não teria sentido. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro, ou seja, tanto pelo lado da religião quanto pelo lado da ciência, existe aqui ele falando aqui, um excesso de exclusivismo, ó. É isso que prejudica, certo? Um excesso vamos marcar aqui para deixar bem memorizado. Então, tanto quanto do lado da ciência quanto da religião, existe esse exclusivismo, né? Esse excesso, certo? E daí gera um conflito que dê origem à incredulidade e à intolerância. Então, ou seja, no momento que existe esse excesso, quando a ciência quer ter o conhecimento de tudo e a religião quer ter o domínio de tudo também, não é? Acabou gerando ao longo dos séculos, não é? Esse conflito, e que acaba por ter como consequência a incredulidade e a intolerância. No segundo parágrafo aqui, ó, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Então vejam só, os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Ou seja, tudo aquilo que ficou velado nos ensinamentos do Cristo agora começa a se levantar. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. Olha aqui que interessante, elemento espiritual. Vamos marcar aqui também, facilitando assim a nossa memorização, não é? Vamos ver como é que faz aqui agora. O elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Vejam só que interessante. Então, a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o que? O elemento espiritual. E por sua vez a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Não é? São conceitos que a ciência trouxe, não é? Então, são duas forças que apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestando um mútuo concurso, ou seja, religião, melhor dizendo, e ciência, marchando combinadas, uma vai ajudar a outra, certo? Então, nada mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão.
já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então vamos lá. A partir do momento que a religião não é mais desmentida pela ciência, ou seja, não é mais negada pela ciência, a religião passa a ter um poder maior, não é? Porque ela vai estar de acordo com a razão, que a ciência outorga essa razão. E aí não se pode mais opor à irresistível lógica dos fatos. O próximo parágrafo vai dizer o seguinte: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Então veja só, mais uma vez, cada uma tendo exclusividade sobre determinado conceito, uma repelindo a outra, não é? Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis, certo? Que regem o universo espiritual. Olha só, conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela ciência, essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então vejam, o traço de união está justamente no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então tudo está, na verdade, interconectado, né? Essas leis são tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. A partir do momento que são comprovadas pela experiência essas relações, então, quer dizer, houve uma luz, né? Como diz aqui, nova luz se fez, a fé dirigindo-se à razão. E esta nada encontrou de ilógico na fé. Então foi vencido aí o materialismo. Mas, nisso como em tudo, há pessoas que ficam atrás. Isso a gente sabe que nem todo mundo consegue ter o mesmo entendimento em determinado momento. São níveis de consciência diferentes. E algumas pessoas conseguem absorver melhor alguns conceitos novos do que outras. Então algumas vão ficar para trás, como está aqui. Até serem arrastadas pelo movimento geral. Ou seja, no momento em que a grande maioria vai numa determinada direção, esses aqui que estavam, de certa forma, vamos dizer assim, na dúvida, ou não estavam ainda convencidos, esclarecidos, melhor dizendo, eles acabam sendo levados para o movimento geral, que as esmaga. Ou seja, mesmo aqueles que ficam contrários, são eternamente contrários a tudo e a todos, independente dos fatos, eles negam, mesmo eles serão arrastados pelo movimento geral. Se tentam resistir em vez de o acompanharem. Então, é exatamente isso aí. Quando a maioria realmente entende um novo conceito, um novo aprendizado, absorve esse conhecimento, há um passo adiante evolutivo de toda a humanidade. E aqueles que ainda são contrários, eles naturalmente acabam sendo levados de roldão, vamos dizer assim. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Então vejam, uma elaboração que durou aproximadamente 18 séculos. Por quê? Porque a partir da vinda de Jesus, passaram-se 18 séculos aí para que os ensinamentos de Jesus realmente pudessem ficar mais claros, foram mais elucidados, e o papel fundamental da ciência sobre muitas coisas que Jesus nos alertou lá atrás, nos falou, e comprovando, principalmente a partir da doutrina espírita, o tríplice conceito de ciência, filosofia e religião. Então, a ciência nesse contexto corrobora os ensinamentos da religião, certo? Chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, ou seja, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então vejam só, outras coisas interessantes para nós marcarmos o nosso estudo aqui, os desígnios de Deus, certo? Vamos marcar aqui diferente. E a lei do progresso.
ok? Que é a lei de Deus. Então essa primeira parte aqui, aliança da ciência e da religião, o nosso estudo de hoje. E aqui nós vamos logo em seguida para a instrução dos espíritos, ok? No próximo vídeo nós vamos falar exatamente aqui da instrução dos espíritos sobre esse contexto. Então fica aqui um breve estudo para o nosso próximo vídeo, que vai falar da nova era, não é? Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando dos vídeos aqui do canal Espiritismo Fácil, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, porque a partir desse contexto nós vamos aprofundando o nosso estudo, vai nos motivando, vai nos dizendo por onde realmente nós devemos ir. E é importante, inclusive, a sua participação. Deixe um comentário, né, sobre o vídeo, o que você achou do estudo, o que gostaria que fosse, como gostaria que fosse esse estudo. Isso é muito importante para a gente que procura trabalhar a doutrina espírita. Naturalmente nós temos muitas coisas para melhorar, não é? Mas o canal Espiritismo Fácil, ele visa justamente facilitar, tornar mais acessível o estudo da doutrina espírita a qualquer pessoa, jovens, adultos, não é? Idosos, qualquer pessoa que queira, que tenha interesse em conhecer a doutrina espírita. Então, mais uma vez, se você gostou, se você achou interessante o vídeo, dá o seu like aí, curta, se puder compartilhe com seus amigos, não é? E preferencialmente inscreva-se no canal. A proposta, a ideia é que a gente tenha um vídeo por semana aqui, e futuramente, mais à frente, quem sabe a gente possa ampliar um pouco mais. E dentro do Espiritismo é importante dizer que a gente tem muito material, muito conteúdo para estudar. A gente está só iniciando, tem vários outros vídeos aí também no canal, mas agora nesse ano 2021 nós estamos iniciando aqui, retomando esse estudo da doutrina espírita. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.